Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Pamela Welter, host oficial por aqui, e a minha missão é anfitriar, conduzir histórias para você que está aí nos escutando ao redor do mundo. Você tem um novo insight, uma nova forma de pensar. E hoje o tema, para mim, foi muito curioso quando eu vi ele escrito lá, o nosso marketing trouxe ele. Já vou começar com o tema, antes de falar da nossa convidada. E é vencendo o medo de dirigir. A primeira vez que eu ouvi o tema, eu fiquei pensando assim, nossa, será que tem muitas mulheres que têm esse medo de dirigir? Do nada, lá no nosso grupo, várias delas, nossa, esse episódio é pra mim, eu tenho muito medo de dirigir, não consigo, tô com a CNH lá parada e não consigo, né, pegar o carro e dirigir. Então, bem-vinda, Aline, que vai falar sobre esse tema que, na cabeça, às vezes, de uma pessoa que não tem esse problema, parece que ele não existe, né? Exatamente. Quero primeiro te apresentar. Então, a Aline Rosário, ela é psicanalista, ela é especialista em bloqueios emocionais, né, relacionados ao dirigir. Então, aqui, a gente não vai te ensinar a dirigir. A gente não vai dizer assim, primeira, segunda, terceira, mas a gente vai falar o que dentro da tua cabeça está acontecendo, por que os medos, o que está te travando e quais são os exercícios que você pode fazer. Gostei muito de quando a gente começou ali o episódio, eu falei assim, Aline, quanto tempo tu ficou bloqueada até, enfim, se destravar, enfim. Então, ela ficou 6 anos com a CNH engavetada, foi lá, fez a prova, tirou, estava lá com a habilitação. Exatamente. E 6 anos sem dirigir. E quando ela superou esse medo, ela transformou isso em algo bom, positivo, né? E hoje ela ajuda muitas mulheres. Acho que eu apresentei tudo o que eu deveria. Sim, apresentou exatamente isso. Foi assim que tudo começou mesmo. Bem-vinda, Aline. Vamos falar então aí com essas mulheres que estão com muito medo de dirigir. E o que eu acho que a primeira pergunta aí que a gente pode fazer para começar é como foi isso para ti, né? Em relação, tu teve algum trauma? Tu passou por alguma coisa que te impedia? Por que o medo de dirigir? Como que tu identifica isso hoje? Então, Pamela, eu nunca tive nenhum trauma. E, inclusive, isso é uma das perguntas que muita gente me faz. Aline, eu nunca passei por nada, nunca sofri um acidente, vi um acidente, perdi alguém por acidente. Nada de grandioso aconteceu. Por que eu sou tão travada, tão bloqueada para dirigir? Acontece que a nossa relação com o dirigir, ela já começa lá na infância. Ela não começa na vida adulta, quando a gente vai lá e faz a matrícula na autoescola. É como se a gente tivesse uma gavetinha lá na nossa mente, no nosso cérebro, e desde a infância a gente já vai guardando, armazenando informações sobre o que é o dirigir para a gente. Então, se você foi uma criança, lá uma menina que viu poucas mulheres no volante lá na sua infância, isso já foi armazenado lá na sua mente como o papel de motorista é um papel masculino e não feminino. Você já foi significando isso internamente. Então, você passa pela adolescência, vai ouvindo piadinhas sobre mulheres no volante, aí chega lá na autoescola, você começa a talvez ter dificuldade, ou às vezes não se dá tão bem assim com seu instrutor, sua instrutora, e tudo isso vai sendo armazenado, e chega uma hora que o copo transborda realmente, né? Então, não precisa ter um grande acontecimento, um trauma realmente. Algumas pessoas realmente têm trauma e depois param de dirigir, e outras nem sabem o porquê que não dirigem, não conseguem, são travadas, mas a verdade é que essa relação com dirigir já é construída lá desde a infância, e por isso que a pessoa talvez carrega alguns bloqueios de muitos anos. Então, tu falou das piadinhas, né? E realmente, até hoje, assim, quer ver eu ficar chateada no carro e meu marido falar, não, só podia ser mulher. Isso é uma coisa que me deixa muito brava. Mas ainda assim, me parece que as mulheres têm mais dificuldade de destravar esse ato de dirigir. Isso é verdade? Ou tem alguma explicação para isso? Tem 2 explicações. Uma é a questão social. Os homens são mais preparados socialmente para dirigir. O pai já incentiva, o menino faz 18 anos, já é empurrado, vamos tirar a carteira, pega uma moto, pega um carro, ele já é incentivado a ir para o mundo, né? A menina já não, normalmente a família quer proteger, e ela não é tão incentivada assim, né? O menino já brinca de carrinho, então
A segunda questão é a parte neurológica mesmo. O menino as brincadeiras ditas de menino já são mais preparadas para a inteligência espacial, que é a inteligência que a gente necessita para dirigir, né? De noção de espaço, de habilidade de lidar com espaços, distâncias. E as brincadeiras ditas de menino, que é brincar de carrinho, jogos que trabalhem lógico-matemática, essas coisas, vão estimulando mais essa parte do menino de ter essa habilidade. Enquanto as meninas, as brincadeiras ditas de meninas, não estimulam tanto essa parte neurológica. Então, realmente, quando chega na fase adulta, a mulher se sente mais despreparada do que o homem, porque o homem já foi muito mais incentivado, a habilidade dele já está mais aguçada, a inteligência nessa área já está mais aguçada. Então, por isso que a gente pensa que a mulher tem mais dificuldade do que o homem. Mas os homens são melhores do que as mulheres no volante? Olha, as estatísticas dizem que não, né? Porque as pesquisas mostram que os acidentes são mais causados por homens do que mulheres. E isso se dá ao fato de que as mulheres são têm esse senso de responsabilidade mais aguçado que o homem e são mais cautelosas que o homem. Então, a gente pode chegar aí à conclusão de que não é a habilidade em si que faz a pessoa dirigir bem ou não, e sim o senso de responsabilidade e outras coisas que nem estão ligadas com a habilidade de dirigir. Então, talvez pelo contexto, né, a mulher acabe ficando mais tempo para destravar essa habilidade, né, de começar a dirigir, de ela sentir que ela consegue, que ela pode, que tá tudo bem, né? Ela e o volante, ela vai dar conta, mas quando ela começa, ela tem mais responsabilidade, ela tem um senso de direção preventiva, que é o que eu vejo, assim, né? O carro tá ali apontando que vai ultrapassar, o meu marido acelera. Eu diminuiria para deixar o carro da frente passar. Então, né, somos perfis muito diferentes, né? Até essa questão da competitividade, que é muito maior no homem, eu acredito que faz acidentes acontecerem de forma mais frequente, assim. Isso, as pesquisas mostram que o dirigir do homem é mais agressivo e o da mulher é mais defensivo. Então, por isso que se chega a esses resultados, né? Onde os acidentes são menos causados por mulheres do que por homens. Aline, como que começou o teu projeto Lindonas no Volante? Se tu quiser começar, assim, a falar lá do início mesmo, do teu empreender, até tu chegar hoje nesse projeto aí que transforma as mulheres. Então, na época que eu tinha medo de dirigir, eu trabalhava como professora, pedagoga, que é a minha formação. E durante esse tempo que eu era professora, eu comecei a trabalhar como influencer também, né? Mostrar meu dia a dia como professora, ir para as redes sociais, dar dicas de autocuidado e tudo mais. E começou a deslanchar o meu perfil pessoal, né, como influencer. E um dia eu comentei, eu já tinha passado pelo processo de superar o medo de dirigir, eu comentei com as minhas seguidoras que eu havia vencido o medo de dirigir, que era uma superação para mim. E eu fiquei abismada o quanto de mulheres se identificaram com aquilo e quanto de mulheres, Aline, me ajuda, por favor, o que você fez, como que eu faço para também conseguir superar. E ali me surgiu a ideia. Pensei, vou criar um grupo no Telegram, né? Porque eu não posso ficar misturando os assuntos. Pensei assim, né? Não vou ficar falando agora aqui de medo de dirigir, que é um assunto que não é do meu nicho. Quem quiser entender um pouquinho mais desse assunto, vai lá para o meu grupo no Telegram. E assim, eu não dava conta de adicionar as pessoas, não dava conta. Naquela época eu não entendia nada assim do online, de como monetizar, nada dessas coisas, né? De curso online. E aí surgiu a ideia, então, de eu criar um outro perfil para falar realmente desse tema. Eu percebi o quanto eu era capaz de ajudar as mulheres, porque todas as dicas que eu dava, as técnicas que eu passava, realmente faziam com que elas se desbloqueassem. Eu tenho uma pós em psicanálise, então tudo que eu usei comigo para superar o medo de dirigir é fundamentado na psicanálise e na reprogramação mental. E aí, usando essas técnicas com elas, eu via o quanto dava resultado, o quanto realmente elas atingiam o objetivo. E eu pensei, vou criar um perfil apenas com isso. E foi em 2021 que eu decidi realmente me dedicar 100% a isso. Terminei com outro nicho, com outro perfil. Pedi as contas na escola que eu trabalhava e pensei, vou trabalhar com isso porque era algo que realmente estava me realizando, ver outras mulheres adquirindo essa independência, essa liberdade no volante. Teve algum caso, assim, alguma aluna que foi muito surpreendente, assim, tô há, sei lá, X anos sem dirigir, ou passei por esse trauma aqui, por isso que eu não consigo. Tem alguma que te vem, assim, muito forte? Tem de uma senhora, acho que ela já tinha 64 anos, mais ou menos, que eu me lembre, era 64, 65, e ela já estava há mais de 20 anos
com a CNH engavetada, né? E ela já tinha praticamente desistido, falado, passei a minha vida inteira sem conseguir dirigir, não é agora, né? Mas ela acompanhando o meu perfil, aquilo foi gerando vontade nela, gerando interesse. E ela entrou para minha turma. E em 10 dias, realmente, ela estava dirigindo. E eu achei muito legal, assim, depois dessa idade, ela desfrutar dessa independência, dessa liberdade que ela se privou a vida inteira, né? E eu recebi áudios dos filhos delas me agradecendo, dizendo que ela não queria mais parar em casa, que ela estava estradeira, que agora a mãe deles não queria mais saber de ficar em casa. Então, essa história me marcou muito. E também de uma aluna que eu tive que ela já tinha reprovado 11 vezes na prova prática, porque eu também trabalho com a prova prática, né? Porque muitas vezes a pessoa reprova por falta de controle emocional. E aí ela já tinha reprovado 11 vezes, chegou na minha turma e falou, Aline, você é a minha última esperança. A sua abordagem é diferente de todas as outras que eu já conheci, e é a minha última tentativa. E após ela fazer o curso comigo, aprender as técnicas para ter controle emocional na prova prática, finalmente ela conseguiu a CNH. E ela pensou, imagina se eu tivesse desistido, né? Acreditado que realmente dirigir não é para mim, eu teria desistido e não poderia estar hoje desfrutando do que eu desfruto. Eu tô lembrando aqui de várias mulheres, assim, que, nossa, esse tema realmente é um tema que pode mesmo, assim, ser muito mais comum do que a gente pensa, né? As mulheres acabarem não indo ou parando de dirigir, ou nem indo até o final porque o medo trava, porque deixa elas paralisadas. Uma coisa que eu ia te perguntar é, o que os homens acham da tua abordagem? Os maridos, eles curtem, eles gostam? Olha, às vezes eu recebo alguns hates, né? Que são os maridos indignados, que eu estou incentivando, motivando, encorajando as esposas deles a realmente pegar o carro e dirigir, né? Lembrando que é claro que eu não faço isso com irresponsabilidade, pega o carro e pronto, né? As minhas alunas, elas passam por toda uma preparação, passo a passo, detalhado, para que quando elas vão realmente para o carro, pegar o carro, seja com responsabilidade e preparadas. Mas muitos homens acreditam que quando eles vêm com os hates lá, me atacar, falar que se mulher tem medo de dirigir é porque ela não nasceu para dirigir mesmo. Alguns falam que dirigir é um dom, que você nasce com o dom, ou você tem ou você não tem. Ou que se mulher ir com medo para o volante, ela vai acabar causando um acidente, que é um perigo, que o que eu estou fazendo é de tamanha irresponsabilidade, de incentivar essas mulheres a dirigirem. Muitos não concordam. Nessa linha dos maridos, eu sei que quando a gente é jovem, por exemplo, eu pedi ajuda foi pro meu pai, também me arrependo plenamente disso, né? Porque, nossa, zero paciência, enfim. E as mulheres que são casadas, elas acabam pedindo ajuda para dirigir para os seus maridos, né? Você acha que as mulheres devem adotar isso como uma primeira alternativa? Pedir ajuda para o marido? Não, mulheres, não peçam ajuda do marido para dirigir. É a pior estratégia que tem, se você realmente quer dirigir e não quer se bloquear para isso depois, tá? O que acontece? Muitas mulheres já pensam ou marido, ou pai, namorado, irmão, para pedir ajuda para conseguir dirigir, né? Mas essa pessoa, ela não é preparada profissionalmente para te ajudar. Eu sempre falo, o local de aprender a dirigir é na autoescola. Eles são os profissionais com a metodologia, com a didática certa para te ensinar. Algumas que já têm CNH, Aline, eu já tenho CNH, posso pedir ajuda para o marido? Não recomendo, tá? Porque ele não vai ter a paciência que você espera, ele não vai estar preparado para te dar o passo a passo. Normalmente, eles querem que você dirija igual a eles. Eles querem que você já saiba tudo logo de primeira. E o processo de dirigir é um processo que envolve erros, como qualquer outra habilidade que a gente aprende, né? Vai envolver erros. É normal, você vai trocar a marcha errado, vai deixar o carro morrer, vai cometer alguns erros ali durante o processo, que é bem comum. E se a pessoa que está ali contigo te acompanhando não tiver a paciência e o preparo certo, te deixar tranquila com isso, você vai acabar se tornando aquele momento de dirigir, que deveria ser um momento tranquilo, prazeroso, vai se tornar um momento frustrante, que vai te deixar chateada, e você vai armazenando isso lá na caixinha do dirigir, como eu falei lá no início, e vai reforçando na sua mente que dirigir te gera sensações ruins. Então, você vai acabar gerando um bloqueio. Eu acho que é uma sensação de incapacidade, né? Isso.
Tipo, eu não consigo. Eu te falei, né, que quando eu comecei a dirigir, nossa, até o som do rádio me tirava a atenção. Era um momento de tanta tensão ali que, enfim, né, tudo poderia me atrapalhar. Mas a diferença é que eu persisti. Bati o carro no primeiro ano, que não foi uma coisa muito legal. Não foi culpa minha, mas recém-habilitada, ninguém acha que a culpa não é dela, né? Talvez se eu tivesse a minha experiência, o meu reflexo seria outro, né? O que eu queria te perguntar, Aline, é coisas práticas, né? Até pensando nessa mulher que está ouvindo esse episódio e ela quer fazer coisas para ela ir nessa direção, sabe? De desbloquear. O que ela poderia fazer? Então, muita gente vem me perguntar, Aline, qual que é o segredo para superar o medo de dirigir, né? O segredo é você começar a preparar suas emoções para dirigir. E é uma etapa que muita gente pula, já quer começar lá na prática. Mas você precisa montar a sua base emocional para dirigir. Lá na autoescola, a gente recebe o preparo teórico e o preparo prático do dirigir, mas a gente não recebe o preparo emocional. E a gente precisa desse preparo emocional para ir para o trânsito. Normalmente eu trabalho com as minhas alunas, né, com uns 3 pilares emocionais que a gente precisa para dirigir: a autoconfiança, a segurança e a tranquilidade. Então elas aprendem lá muitas técnicas que vão gerar essa autoconfiança, essa segurança, essa tranquilidade. E a dica de ouro é você realmente usar técnicas que vão te acalmar, vão desligar esse sistema de alerta que está acionado aí quando você vai para o carro, para que você se sinta mais calma e tranquila. E aí eu posso ensinar uma aqui agora. Pode ser uma bem prática, bem fácil, que você já pode fazer hoje mesmo aí. Pega um cremezinho que você tem, qualquer creme hidratante aí. E antes mesmo de você ligar o seu carro, você vai fazer uma automassagem nas mãos, tá? Essa automassagem deve ser do centro da sua mão para as extremidades dela. Com calma, concentração, para que você vá relaxando. Normalmente a gente fica ali dura no volante, né? Tensa. Então você vai relaxar o seu corpo. Essa automassagem, ela tem o objetivo de relaxar, tá, o teu corpo, te deixar mais tranquila, porque se o teu corpo tá com o sistema de alerta ligado, quando ele recebe uma massagem, ele entende, nossa, eu não preciso ficar com o sistema de alerta ligado, eu tô até recebendo uma massagem, eu tô recebendo toque, então eu não estou no momento de perigo que eu preciso ligar meu sistema de alerta. Então, é assim que eu trabalho com as minhas alunas, ensinando técnicas que vão desligar esse sistema de alerta e deixar elas mais calmas e tranquilas. Ativar o que elas precisam, as ferramentas emocionais, para que elas deem conta daquela tarefa. Isso, exatamente. Até essa tarefa se tornar tão natural que tu nem vai mais pensar, né? Tu vai ficar assim no automático. Queria te perguntar como é que foi esses 6 anos, né? Pra gente se aprofundar. Tu ficou 6 anos tentando, tipo assim, tu pegava o carro. Como que foi durante esses 6 anos que tu tinha CNH e que tu não dirigia? Eu tive um processo na autoescola normal, vamos assim dizer, como a maioria das pessoas. Na primeira prova, eu reprovei. E eu percebi já nessa reprovação que o que me fez reprovar não foi a falta de prática. O que me fez reprovar foi a insegurança que eu senti quando o examinador entrou no carro. E ali já me deu um estalo. Foi a presença do examinador que me fez reprovar. Então, eu já na segunda tentativa, eu já comecei a me preparar mentalmente para que eu não enxergasse aquele examinador como uma autoridade, como alguém superior a mim que estivesse ali me avaliando. Isso me ajudou muito. Inclusive, eu ensino várias técnicas para minhas alunas para que elas não percebam o examinador como uma autoridade ali examinando elas, que isso ajuda muito. Então, na segunda tentativa, eu passei na prova prática, conquistei minha CNH, feliz da vida, só que aí no dia a dia o trânsito é outro, né? Diferente lá da autoescola, onde a gente é bem limitado. Começou a me dar insegurança, eu senti que eu não estava preparada, eu não consigo, nervosismo, não queria errar, queria fazer já certo desde a primeira vez. E acabei parando, sempre preferindo passar o volante. Tô com pressa, vou passar o volante. Hoje estou atrasada, vou passar o volante. Mas tu tinha o carro nessa época? Tinha o carro, E aí acabei não dirigindo mais. Sempre comecei a depender de carona. Depois eu me mudei de cidade, fazia curso em outra, eu pegava ônibus e o carro ficava na garagem, passava perrengue. E sempre tentando, né? Teve uma época que eu tentei muito, fiz aulas para habilitadas. E quando eu fiz aulas para habilitadas, eu percebi, não é a prática o meu problema. Eu sei fazer tudo durante as aulas, eu consigo fazer tudo. Realmente está na parte emocional. E foi nessa época que eu comecei a minha pós em psicanálise.
E essa pós em psicanálise me deu aquele estalo de perceber que eu precisava trabalhar a minha base emocional para dirigir. Comecei a perceber as coisas que estavam por trás daquele medo. Porque o medo de dirigir, ele esconde muitos outros medos. É o medo de passar vergonha, é o medo da responsabilidade, de se algo acontecer, é o medo das críticas, do julgamento, é o não querer errar, querer ser perfeita em tudo, não aceitar seus próprios erros. Eu comecei a ver que isso que estava por trás do meu medo de dirigir. Então, eu, através da psicanálise, através também da reprogramação mental, que eu estudava muito sobre reprogramação mental, comecei eu mesma a criar algumas técnicas para mim, para que eu fosse destravando isso. E deu super certo para mim. Comecei a ajudar algumas amigas próximas também, que vinham me perguntar como que você conseguiu, Aline. Eu ensinava as técnicas para elas. E depois eu montei o meu próprio método, bem completinho. E hoje eu ajudo mulheres do Brasil inteiro com este método. Eu lembro que coisas, né? Eu ficava pensando no trajeto, por exemplo. Eu comprei o carro para ir estudar, né, para a UFSC, para a faculdade. E eu pensava no trajeto, vai ter um morro, vou ter que fazer balancinho, e se isso aqui, e se a fila parar de repente. Então, o medo vinha também de não ter conhecimento ou know-how suficiente para saber o que fazer. Sabe? Então, assim, se eu parar e se eu morrer, e se não sei o quê, e se eu tiver que ficar no morro, numa fila, gente. É por isso que eu falo sempre para as minhas alunas, não deixe para dirigir só quando você tiver um compromisso. Eu preciso ir em tal lugar, agora eu vou aproveitar para praticar a direção. Não. Pratique a direção no momento que você não tenha nada para fazer, nenhum compromisso, você não vai se preocupar com o horário, você não vai se preocupar se vai ter vaga ou não para estacionar, você não vai se preocupar de se você errar ou não. Então, escolha um horáriozinho, uma dica que eu vou dar já. Um horário que tenha pouco movimento, um percurso que tenha pouco movimento e pratique sem compromisso nenhum, só mesmo pelo praticar. Mas tu recomenda que pratique sozinha? Então, algumas não conseguem já sozinhas, né? Dentro do meu curso, eu trabalho com a técnica do desmame, que é uma técnica onde elas vão se desapegando dessa necessidade de ter outra pessoa ali do lado. Porque o que acontece? Lá na autoescola, a gente aprende com alguém do lado, dando todos os comandos. E nós vamos associando, a gente aprende por associação, né? Nós vamos associando, essa aprendizagem fica ali associada com alguém. Vira à direita, faz isso, troca de marcha, troca aquilo. Quando você sai da autoescola, você sente falta desse comando, você não se sente capaz de dar para si própria esses comandos. Então, eu trabalho com a técnica do desmame com as minhas alunas, que vão fazendo com que elas desapeguem dessa necessidade de receber comandos, que elas mesmas vão se dando esses comandos, até que elas consigam dirigir sozinha. Então, o que eu indico? Se você ainda não consegue sozinha, escolha alguém, mas escolha alguém realmente que vai ter paciência para estar ali te acompanhando, que vai compreender, nem que você tenha que ter uma conversa bem séria com essa pessoa, que vai compreender que você vai errar sim, porque os erros fazem parte do processo, você ainda não está dirigindo há muitos anos, está iniciando. E depois você vai começando a fazer aquele percurso com alguém, depois você começa a fazer o percurso sozinha, vai aos pouquinhos, assim, se desvencilhando dessa necessidade de ter alguém. Passou esses 6 anos, a Aline conseguiu, venceu, enfim. Quanto tempo depois tu conseguiu transformar essa tua primeira dor em algo aí que ajudasse logo em seguida ou não? Demorou um pouco? Eu acredito que foi em torno de 1 ano, assim, que eu passei a dirigir e já fui contando para as minhas seguidoras e ali já foi nascendo esse movimento. Em torno de 1 ano, eu já estava com o meu método pronto. Tá. E teve alguma recaída, assim, a recaída que eu quero dizer sei lá, que tu meio que travou depois, sabe? Desse período, ou não? Depois fluiu? Teve um episódio onde eu bati numa moto. E ali foi foi um baque, assim, para mim, porque eu já trabalhava com isso, né? E aí as pessoas acham, se você trabalha com isso, você não pode errar, né? Você não pode cometer nenhum erro. Ledo engano, né? Como se fosse um médico que não pudesse ficar doente, né? E aí, naquele momento, eu fiquei, nossa, né? Levei um baque, assim, emocional. Já veio aquele gatilho lá do passado. Melhor eu não dirigir, melhor eu deixar isso pra lá. Mas não, como eu já sabia que era questão emocional, logo eu já sabia as minhas próprias técnicas, logo já trabalhei isso e percebi que é um erro comum, né, de acontecer. E até desenvolvi outras técnicas em cima disso, técnicas de concentração, porque na época que eu bati naquela moto, não foi nada grave, foi bem tranquilo, assim, não foi nenhum acidente feio.
Mas foi por falta de concentração. Eu já estava tão confiada, já estava tão superado o meu medo, que aí eu caí pro outro lado. Falta de se concentrar, como você falou às vezes, né? Que às vezes chegava lá no lugar, não sabia nem como chegou lá. Exatamente. Foi no automático. Eu já estava dirigindo no automático. E aí agora eu trabalho, então, técnicas de concentração para focar 100% no que a gente está fazendo ali no momento. Contando essa história, né? O cérebro, ele é tão... Uma máquina tão perfeita que quando tu aprende a fazer um processo, ele gasta o menos de energia possível. Então, eu trabalhei 6 anos em um local e as 2 primeiras vezes eu fui para aquele endereço, sendo que eu troquei de emprego, né? Sim. Então, eu devia ir para Florianópolis e eu em Biguaçu, já lá, tipo assim, comecei a ver a neblina de Biguaçu e disse, meu Deus, errei, tem que voltar tudo de novo. Então, realmente, a gente entra num estado assim que, como que eu cheguei aqui? Né? Que tu nem sabe. Enfim, eu queria saber o que na tua visão muda na vida das mulheres saber dirigir? Nossa, é algo, eu sempre falo, é algo, não é apenas dirigir, é tudo que o dirigir te proporciona, né? Você se torna uma mulher com mais liberdade, mais independência. A tua rotina fica mais fácil. Eu, pelo menos, eu não conseguia nem ir no mercado sozinha. Eu tinha que pensar, se eu for a pé, quanto de coisas eu vou poder trazer nas mãos, com sacola? Hoje eu posso ir no mercado a hora que eu quiser, trazer a quantidade que eu quiser. São coisas mínimas, mas que fazem toda a diferença. Uma mãe, por exemplo, né, que pode levar o seu filho para consulta, levar para a escola, buscar na escola sem depender de ninguém, levar passear. Eu tenho muitas seguidoras que falam, nossa, meu sonho é poder levar meu filho passear aos finais de semana, mas o parque fica muito longe, eu não consigo levar ele dirigindo. Eu fico muito frustrada por isso. E tem muitos casos de mães também que, depois que passam pela minha turma, o quanto elas se sentem realizadas de ser aquela mãe que se vira, que tem uma rotina mais facilitada, porque os filhos têm uma mãe que dirige, que pode dar conta ali da rotina. Então, aproveitar, né, a liberdade, a autonomia que aquilo vai te dar, que aquilo vai te proporcionar. Queria, para a gente ir se encaminhando para o final, saber se tu quer encerrar com alguma mensagem para essas mulheres que estão travadas no medo delas. Tá, a mensagem que eu quero deixar é que tem solução para você, tá? Não coloca na cabeça que dirigir não é para você, que você não nasceu para dirigir mesmo. Nasceu sim. Não abra mão da sua liberdade, da sua independência. Liberdade e independência, mulher nenhuma pode abrir mão, tá? Então, tem solução para você sim. Com as técnicas certas, com o método certo, você vai conseguir. Legal. Aline, adorei o papo. Acho que a gente pode pensar em outros episódios, se esse for bem legal, para trazer ainda mais técnicas, mas fica o nosso convite para elas conhecerem teu perfil. Tem turma nova vindo aí, de mulheres que vão ser liberadas aí para dirigir, independente dos maridos reclamando ou não. Exatamente. Que engraçado, né, gente? Eles deveriam ficar super felizes e, enfim. Mas a gente sabe que é assim. Muito obrigado, tá? Pelo coração aberto, por ter vindo conversar com a gente sobre um assunto que fez parte da tua vida e daí tu pegou essa dor e transformou ela em algo que agora tu consegue transformar outras dores. E até o próximo podcast. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Adorei participar.